E para a gente concluindo um pouquinho, então, e concluindo, na verdade, esse assunto, a gente fala da importância da cultura no sentido de que do intercâmbio cultural, vamos pensar assim, né? Ou seja, a cultura gerando também benefícios para o país quando ela se coloca no sentido de exportação. Então, por exemplo, nós importamos também cultura de fora. Como assim você importamos cultura de fora? Quando você está ouvindo um artista que ele é um artista internacional, você está ouvindo culturas que são de outros países. E da mesma forma, quando o nosso artista ele vai para fora tocar, a gente está exportando, né? A gente está fazendo aqui a nível cultural uma certa exportação. Vou pegar aqui dois casos legais para a gente tratar bem sobre isso. Um de um compositor brasileiro, eu vou dizer assim, esse compositor tipo exportação e bem antigo, provavelmente, não sei se você conhece ou não, mas se não conhecer, fica a dica cultural aqui, que é o Tom Jobim. Maestro Antônio Carlos Brasileiro Jobim, segundo o nome completo dele. Tom Jobim tem uma música que é muito famosa, é uma daquelas músicas que a gente até fala que virou carne de vaca, porque todo mundo gravou, todo mundo tocou. Eu confesso que, como professor de música, é uma das músicas que acaba sendo repertório para a gente estudar, para a gente ensinar no violão, que é Garota de Ipanema. Essa música Garota de Ipanema ela foi gravada em várias línguas. Existe uma versão que é famosa internacionalmente, que é o Girl from Ipanema, que é cantada com o Frank Sinatra, né, tocando. E aí o que acontece? Qual que é a importância disso? A importância é que quando você tem um artista que ele vai para fora tocar, ele está levando com ele, na verdade, também o país, de certa forma. Por quê? Porque está se apresentando esse país de uma outra maneira, está se apresentando esse país como algo positivo. Então, quando você vê artistas que estão fazendo algum sucesso lá fora, na verdade, existe uma valoração também, uma valorização do que se acontece, como que é a cultura do país. Não só em sentido musical, no caso, isso num todo. Então, por exemplo, se você pega no esporte, o Ayrton Senna, nos bons tempos da Fórmula 1 para o Brasil, existia o esportista que ele estava necessariamente também levando o nome do país para fora. Ele estava mostrando lá fora o que a gente produzia de bom aqui. Ou aí o que a gente importa, né? Se pega, por exemplo, uma atividade física que está muito em evidência, que é o Muay Thai, por exemplo. O Muay Thai, ele vem da Tailândia. E eu provavelmente penso que muita gente nem conheceria necessariamente a Tailândia sem o surgimento do Muay Thai. Lá na Tailândia é muito engraçado, muito interessante, na verdade. O sentido que o Muay Thai ele é tido lá, ele é um esporte nacional, é como seria o nosso futebol aqui. E existe uma lenda, a história do Muay Thai, ele se confunde, na verdade, muito com a história de independência da Tailândia. Então, ou seja, através do surgimento da Tailândia, né, você tem então o Muay Thai. Até se você parar para olhar aqui, Muay Thai, Tailândia, Thai é sentido de armas, né? Terra das armas. Tailândia, o Muay Thai, 8 armas, né? E aí as 8 armas estão no seu corpo, né? Pulsos, cotovelos, joelhos e pernas. 2, 4, 6, 8 são as 8 armas do Muay Thai. Aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, uma manifestação cultural que acaba também sendo muito importante. E aí a música também vem junto com isso, que é a capoeira. E a capoeira também ela tem uma história meio que de resistência para o povo negro, por exemplo. Por quê? Porque era uma dança que vinha com uma música, que vinha com batuques, mas também era uma forma de estar se colocando em defesa, né? O negro fugindo da senzala, ele conseguia então se defender, se necessário for. O que se fazia quando quis, depois da abolição da escravatura, mas se queria criminalizar um povo? Criminalizou-se a capoeira. Então, quando a gente tem, ao contrário disso, você tem aqui como que eu vou dizer aqui, a liberdade de você poder fazer as atividades culturais, você poder
está expressando, você tem uma liberdade necessariamente de um povo, certo? Aí a gente faz aquela revisãozinha então, para você ver para onde que a gente caminha. Se eu estou pensando, se o direito ele está favorecendo, ele está ajudando a você poder consumir, está te dando direito, na verdade, você poder consumir música e poder ser feito música, ser feito com as outras formas de atividade artística também. Então, e aí desse direito por quê? Porque eu estou valorizando o meu conceito histórico. Como eu acabei de falar aqui, ele foi um pouquinho da história da Tailândia, por exemplo, via Muay Thai. Aí falar um pouco da questão, acabei de falar um pouquinho da questão da escravidão no Brasil via capoeira. A gente falou um pouco da nossa, acabei de falar também um pouco da nossa cultura vista lá fora via música, via bossa nova, via Tom Jobim. Ou seja, observa que a gente consegue ter esse contato de um país para o outro, esse contato de cidades para cidades, civilizações para civilizações, que ela passa necessariamente pela nossa ideia de estar produzindo e consumindo cultura. E aí a gente tem feito essa questão, você mostrando que você tem essa liberdade de consumir cultura, essa liberdade de fazer cultura, isso vira também necessariamente uma mercadoria. E aí gera-se emprego. Esse emprego também é importante aqui. Quando eu falei de gerar emprego através da cultura, não falei mais da questão do artista, mas existe um outro detalhe também que é importante. Quando você gera emprego através da cultura, você está gerando uma cadeia de empregos. Não é só necessariamente do artista, mas você tem a moça do cafezinho, você tem a zeladora, você tem quem cuida do prédio, se você tem um estúdio para gravar, você está num local locado, então, ou seja, a economia ela está girando necessariamente. E aí, ou seja, existe aqui um diálogo que é feito entre história, cultura, economia, direito, e ele está passando necessariamente ao mesmo tempo e via uma coisa que é a cultura, certo? Aqui a gente está tratando, no caso, esses vídeos a gente tratou um pouquinho mais detalhado sobre a música, então estou pensando aqui em uma manifestação cultural, mas a gente tem várias manifestações culturais, tem várias formas de pensar, então, por exemplo, a gente poderia estar falando via teatro, a gente poderia estar falando via cinema, você tem outras coisas. E a ideia também do desenvolvimento. A gente se desenvolve, a gente tem um desenvolvimento não só intelectual, como também de coordenação motora, que ela necessariamente dá-se via a questão musical. E a questão artística, na verdade, a questão cultural, diga-se de passagem. E sem contar, se a cultura ela fica sendo uma forma de você contar uma história. Então, quando o direito ele mostra que a necessidade e ele protege a cultura, ele preserva a cultura, você está incentivando também uma outra coisa que é o turismo. Então, por exemplo, você pega as obras do Pelourinho na Bahia, você pega o Aleijadinho, as obras do Pelourinho na Bahia, não. Estou falando de uma coisa aqui pensando em outra. Na verdade, quero falar das obras do Aleijadinho, e isso é em Minas Gerais. Então, ou seja, você leva, as pessoas acabam indo para o local, elas estão levando mercadoria para o local, no sentido que elas estão consumindo e estão pondo coisas ali, e está fazendo, então, a economia crescer. Tudo isso está se dando via questão cultural, e aí, então, a gente tem elencado porque o direito acaba protegendo. Não é só uma questão de o seu lazer, o seu passatempo, a sua liberdade. Não, a gente está fazendo, na verdade, de uma grande máquina, e é isso aí que o direito está protegendo. Beleza, meu povo? Logo mais a gente se encontra pessoalmente. Até!